E o São Paulo vai para o jogo contra o Cruzeiro, pressionado pela maior organizada do clube. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e conta que a Arena Barueri, palco do derby entre Palmeiras e Corinthians, amanheceu totalmente pichada por corintianos. Bora te atualizar também sobre os planos de Neymar em relação à carreira. Falo ainda sobre Rony, o atacante do Galo, revelou toda a dificuldade da sua infância bem pobre. Para completar um susto nos rubro-negros, tem novidade importante sobre a janela de inscrições que fechou nessa sexta-feira, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação vem de Porto Alegre. O Internacional anunciou nesse sábado a prorrogação do contrato do técnico Roger Machado, que agora tem vínculo com o Colorado até dezembro de 2026, algo extremamente justo para um técnico que foi campeão gaúcho, lidera o Campeonato Brasileiro e também seu grupo na Libertadores da América. Quero destacar agora a criatividade do Dudu, atacante do Cruzeiro, no processo movido pela Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Você vai lembrar que Leila e Dudu se desentenderam publicamente, né? Dudu chegou a fazer uma postagem com uma foto cheia de títulos conquistados pelo Palmeiras e ele escreveu o seguinte, abre aspas, minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece VTNC. Foi exatamente por conta dessas iniciais, que se referem normalmente a um palavrão, que a Leila decidiu processar o Dudu, cobrando uma indenização gigante. Mas, para a justiça, o Dudu afirmou que o VTNC foi vim trabalhar no Cruzeiro. Gostaria muito de saber sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre a janela de contratações que se encerrou nessa sexta-feira. Era uma janela mais atípica que permitia a clubes registrarem apenas atletas que disputaram campeonatos estaduais. Essa janela se encerra com 30 contratações na Série A. E dessas 30, só 10 clubes acabaram por trazer reforços. Por exemplo, em São Paulo, Corinthians, São Paulo e Santos não contrataram ninguém. No Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense e Vasco da mesma maneira. O clube que mais se reforçou, se adivinha quem foi? Acertou, se você se lembrou, do Mirassol. Caçula na Série A do Brasileiro, o time paulista fechou com 9 reforços, que equivalem a 30% de todos os negócios dessa janela que permitia apenas o registro de jogadores que haviam disputado o estadual. Juventude veio na sequência com 6 contratações. O reforço mais caro entre todos esses 30 contratados foi de Lucas Evangelista, nova aquisição do Palmeiras, acordo com o Red Bull Bragantino fechado em 26 milhões de reais. O segundo reforço mais caro foi para o Red Bull Bragantino e pertencia ao Palmeiras. O volante Fabinho foi adquirido por 16 milhões e 600 mil reais. Queria contar um resumão dos principais negócios envolvendo os grandes clubes nessa janela de inscrições. O Grêmio, por exemplo, no último dia fechou com o lateral esquerdo Marlon do Cruzeiro. Já o Daverson é novo reforço do Fortaleza. O Ceará fechou com o atacante Lelê, ex-Fluminense. Renato Kaiser virou reforço do Vitória. O Vitor Hugo trocou o Bahia pelo Galo, enquanto o Mastriani acabou se mudando do Atlético Paranaense para o Botafogo. Deixa eu falar agora sobre um susto que torcedores do Flamengo passaram nesse sábado. É que muitos rubro-negros assistiam à Premier League, confronto entre Arsenal e Bournemouth, jogo válido pela 32ª rodada da Premier League, quando o Jorginho deixou o campo reclamando de dores na região torácica. Ele havia caído de mau jeito e bateu a costela. Ainda tentou voltar para o gramado, mas acabou pedindo substituição. Ainda não há nenhum boletim médico do Arsenal a respeito dos desdobramentos dessa situação. Se ele sofreu alguma fratura na costela, se foi algo momentâneo, mas foi o suficiente para que gerasse preocupação nas redes sociais. O Jorginho ainda não assinou um pré-contrato com o Flamengo, mas já tem tudo encaminhado para se tornar reforço para o Super Mundial de Clubes. Competição que começa no mês de junho. A tendência é que assim que o campeonato inglês terminar, o Jorginho rescinda por lá de forma antecipada, até porque o vínculo dele se encerra em junho, para que possa virar reforço do rubro-negro.
Flamengo que ainda busca mais um camisa 10 e um ponta, reforços para o Super Mundial. Para fechar sobre o Fla, só contar que Arsenal e Brentford empataram em 1-1, jogo em Londres. Um dos principais jogadores do Palmeiras nos últimos anos e reforço importante do Galo para 2025, Rony deu entrevista bem legal e forte, contando sobre todas as dificuldades da sua carreira. Para ele, o momento mais difícil foi na infância. Dá uma olhada nessa declaração, abre aspas, a minha maior guerra foi com a fome. É muito difícil. Eu era criança, tinha 8, 9, 10 anos e não tinha o que comer. E isso é complicadíssimo. Não tive nada na infância. Brinquedo, nada dessas coisas. E eu dou tudo que eu posso para os meus filhos hoje, porque eu não tive isso na infância. Agradeço muito a Deus por ter me proporcionado tudo isso e por eu estar proporcionando aos meus filhos. Só para vocês entenderem a importância do futebol na vida do Rony. De origem humilde, família pobre, hoje ganhando na casa de R$1.400.000 por mês no Atlético Mineiro. Nos tempos de Palmeiras ele tinha direito a um salário de R$1 milhão. Com a transferência para o Galo, somando salários, direitos de imagem e luvas, os vencimentos do Rony passaram para R$1.400.000. E posso te dizer que a primeira imagem deixada pelo Rony pro torcedor atleticano é bastante positiva, cara extremamente dedicado, que tem feito gols e se entendido bem com o atacante Hulk. Quero falar agora sobre Neymar, que deu uma entrevista à Cazé TV para falar sobre os seus objetivos profissionais. Jogar no Barcelona, fazer ou conquistar títulos pelo Santos, nada disso. O maior sonho do Neymar é o seguinte, abre aspas, quero ser campeão do mundo. Quero ganhar, para ser mais preciso, ele disse, meu maior sonho é ser campeão da Copa do Mundo. Teremos uma grande chance no ano que vem, espero estar lá e conquistar, disse o Neymar, referindo-se à seleção brasileira. Na avaliação do camisa 10 do Santos, com a atual geração de atletas, mesmo diante da dificuldade da seleção nacional, é possível quebrar um jejum de 24 anos sem taça. A última conquista, vocês lembram, na Copa do Mundo de 2002. Esse já é um dos maiores jejuns da história da seleção brasileira. Só para completar, Neymar que deve reaparecer no time do Santos nesse domingo para ganhar alguns minutos na reta final da partida contra o Fluminense, jogo marcado no Maracanã 42 dias depois de sentir uma lesão na coxa. Só para completar, o Neymar ainda disse que vê o Santos no mesmo nível da grande maioria dos times de futebol no Brasil. Para ele, apenas Palmeiras, Flamengo e Botafogo estão acima do Peixe. Discordo do Neymar. Acho, por exemplo, que o Internacional, que o São Paulo, que o Corinthians, entre outros, hoje tem mais capacidade do que o Peixe. E você, que pensa sobre essa história, se puder registrar sua opinião, eu agradeço. Bora falar agora sobre a Arena Barueri, palco do confronto entre Palmeiras e Corinthians na tarde e noite desse sábado, jogo marcado para 18h30. Pois bem, torcedores do Corinthians resolveram dar um trato, entre aspas, no estádio palmeirense. É que a Arena Barueri apareceu com muitas pichações, entre outras com os seguintes dizeres, abre aspas, sem mundial, chora porco, 51 é pinga. 51 fazendo referência ao título que o Verdão diz ser do Mundial de 1951. Também foram espalhadas fotos do Memphis Depay em cima da bola naquele lance que ficou marcado na final do Campeonato Paulista. O Corinthians acaba de vir de um título contra o Palmeiras no Paulistão. Era a oportunidade de o Palmeiras se sagrar pela primeira vez tetracampeão paulista de forma consecutiva. O Corinthians, além de impedir essa façanha, também quebrou um jejum que era bem longo. O Corinthians não era campeão de nada desde 2019, já se encaminhava por quarto maior jejum de títulos. Só para completar, é importante lembrar que o Corinthians não perde para o Palmeiras há 4 jogos, enquanto o Verdão vem de 3 derrotas consecutivas na Arena Barueri, que é o estádio da Leila Pereira. A presidente do Palmeiras arrendou essa arena por 35 anos e sempre que o Allianz Parque não está disponível, o Verdão manda seus jogos por lá. Derrotas, 2 delas no Campeonato Brasileiro do ano passado, para Atlético Paranaense Internacional, e uma no Campeonato Paulista desse ano. O Palmeiras faz seu 15º jogo como mandante na Arena Barueri por conta de shows ou outros eventos no Allianz Parque. O evento desse final de semana é um show do Gilberto Gil. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que entrará para o confronto contra o Cruzeiro pressionado. Baby, presidente da principal organizada do clube, a Independente, afirmou que ele e alguns dos seus parceiros
iriam ao centro de treinamento na Barra Funda nesse sábado para pressionar e cobrar dirigentes, membros da comissão técnica e jogadores. Independente, assim como quase todos os torcedores comuns do São Paulo, ficaram bastante incomodados com o empate em 2-2 contra o Alianza Lima. São Paulo vencia o time peruano por 2-0 e acabou sofrendo 2 gols. Foi a primeira vez em sua história que o Alianza Lima veio ao Brasil e não perdeu. Dos 19 jogos anteriores, eram 19 derrotas. Vale a lembrança de que o Baby, algum tempo atrás, chegou a fazer uma postagem gravando a saída do Zubeldia. Para ele, o técnico argentino não tinha mais continuidade ou condição de continuar. O presidente da Independente também afirmou que o Dorival Júnior seria o técnico do São Paulo. Dorival, que está desempregado, garante não ter um acerto verbal com o tricolor, mas posso assegurar que já existiu uma consulta do tricolor para com o ex-treinador da seleção brasileira. No São Paulo, ou de pessoas próximas ao São Paulo, o que se escuta é que se o Zubeldia empatar ou perder para o Cruzeiro, na segunda-feira ele estará fora do São Paulo, com o Dorival Júnior assumindo o comando do clube. Só para lembrar ainda que em sua última postagem de críticas ao São Paulo, o Baby chegou a cravar que Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, havia demonstrado a intenção de contratar o Fernando Diniz, corroborando com a informação que eu trouxe aqui, de que o Júlio Casares chegou a almoçar com o empresário do Diniz, o Juliano Bertolucci. O negócio acabou melando depois da repercussão muito negativa entre torcedores do São Paulo para com o nome do ex-treinador da seleção brasileira. Você lembra, o Diniz teve passagem apagada, mas também comandou a seleção. E você, o que pensa sobre o momento do São Paulo? Demitiria o Zubeldia? O manteria no cargo? Use o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau!